Olha aí, né, pessoal? A desaprovação do Lula atingiu o pior nível neste seu terceiro mandato, nesse governo Lula 3.0, né? Principalmente por conta de problemas econômicos, pessimismo na economia. Sim, todo mundo está perdendo a confiança na economia brasileira, essa é a verdade. E com muitos motivos, diga-se de passagem, mas também por conta aqui de alta rejeição entre os evangélicos, coisa que já acontecia bastante, né? Mas que se tornou ainda mais proeminente agora com toda essa questão envolvendo Israel e o Hamas lá na faixa de Gaza, né? De fato, o índice de aprovação geral ainda está superior do que o de reprovação, mas a coisa tem se aproximado bastante e, na prática, né, isso aqui representa quase um empate técnico, né? Se não um empate técnico de fato, né? E se a gente comparar a questão da avaliação em si, avaliação positiva e negativa do governo, né? Então nós vamos chegar aos números de que a avaliação negativa e a positiva já estão praticamente empatadas neste momento e a tendência é que a coisa vire em breve, né? Vamos conversar sobre esses números da aprovação do Lula, mas antes disso, não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, de fato, essa pesquisa aqui, que foi feita lá pelo pessoal da Genial Quaest, né? Foi divulgada hoje, dia 6, quarta-feira, e traz a questão relacionada aos índices de aprovação do Lula aí. Tem uns dias já que foi feita uma pesquisa semelhante aí, então realmente estava na hora de fazer uma nova, medir o impacto de toda essa questão aí de Israel na opinião pública a respeito do Lula, né? E de fato aqui os números apontam, demonstram um cenário de constante queda aqui. Vamos ver se eu acho o gráfico para a gente ver aqui do Poder 360 da aprovação do trabalho do Lula, né? Para chegar naquele patamar lá que nós vimos aqui a respeito de quantas pessoas de fato, o percentual da população brasileira que aprova ou não o governo Lula, né? Então, partindo desse cenário, lá no início, né, um ano atrás, praticamente no começo desse terceiro mandato do Lula, a aprovação dele estava na faixa aqui dos 56%, sendo que a desaprovação estava muito baixa, 28%, realmente assim, uma coisa muito favorável para que o Lula governasse. Os indecisos estavam na faixa dos 16%. Mas você pode ver que houve uma oscilação aqui em algum momento da aprovação do Lula, né? Mas a coisa aumentou bastante no decorrer do ano, só que vem de agosto para cá caindo consideravelmente, chegando aqui a um empate com essa época aqui de abril, foi o fundo do poço da aprovação do Lula, 51%, ok, mais da metade da população ainda, só que o que realmente chama a atenção é a questão da desaprovação, que atingiu aqui o maior índice desde que o Lula assumiu esse terceiro mandato, 46%, volto a dizer, as duas linhas estão quase se tocando aqui, né? Então, por um lado, você pode ver isso aqui claramente, né, de agosto em diante, como essa linha de aprovação tem caído e a linha de desaprovação tem subido. Então, na prática, ao longo dos meses, né, do segundo semestre do ano passado para cá, o Lula tem perdido a aprovação do povo brasileiro, essa é a verdade, com consistência, né? Então, desde a última pesquisa, o índice de desaprovação ao Lula cresceu 5 pontos percentuais, né? O índice de desaprovação ali nos extremos, digamos assim, não é na soma, no consolidado ali da questão, né? Mas houve um crescimento de 5% aí, passando de 29% para 34% nesse levantamento, sendo que a aprovação caiu de 36% para 35%, né? E, de fato, isso aqui é uma coisa considerável, no mínimo, né? Estamos falando de um mês, de um pouquinho aí, e a aprovação do Lula despencou de forma geral, né? Não apenas em nível nacional, nos estados também, nas regiões, a coisa também teve uma repercussão considerável para pior no caso do governo Lula, né? Foram ouvidas aqui 2.000 pessoas entre os dias 25 e 27 de fevereiro, uma margem de erro de 2,2%, aí o que demonstra claramente que há empate técnico entre aprovação e desaprovação do Lula, né? Então, a região sul e sudeste já tem uma maioria estabelecida de pessoas desaprovando a gestão do Lula, 51% no sul, 52% no sudeste, centro-oeste e norte, a aprovação aí está em 50%, na coisa estabilizada, né?
quem segura realmente a aprovação do Lula em nível nacional, que mantém essa média aí perto do centro, mas ainda positiva, é o Nordeste, onde a aprovação do Lula é muito grande, 70% ainda, né? Só que ela vem caindo, aliás, ela está em 68% agora, né? Ela estava em 70% na pesquisa anterior, mas ainda tem um patamar considerável de pessoas que aprovam a gestão do Lula no Nordeste. Isso vai ficar até o final do mandato dele, sem dúvidas, né? Mas também no Nordeste a coisa tem mudado, a aprovação tem caído e a desaprovação tem subido, né? Saltou para 31% nessa nova pesquisa, em um aumento de 3 pontos percentuais, né? E de fato aqui, em relação à aprovação do trabalho do Lula, que é aquele número que a gente viu lá da gestão do Lula ali, né? Esse índice aí está atualmente na faixa de 51% aqui, 52% para entre o Sudeste e o Sul, como já era esperado, né? Nordeste também mais ou menos nos mesmos patamares, nos mesmos números. O principal fator aqui foi entre os evangélicos, porque houve um salto gigantesco aqui de desaprovação do Lula, né? Estava em 36% antes, saltou para 48%, com certeza por conta da situação lá da Palestina, de Israel. Isso aí foi um divisor de águas nesse sentido, né? Houve aqui essa fala, né, foi considerada exagerada por 60% dos entrevistados, aquela questão lá principalmente do Holocausto, né? Não sei se já tinha acontecido na época dessa pesquisa, mas o Lula já estava falando isso de forma consistente, piorou bastante agora no mês de janeiro, né? E 28% apenas da população não viam isso como exagero. Então você pode ver que grande parte das pessoas que ainda aprovam o governo do Lula consideram as falas dele erradas, equivocadas ou exageradas em algum momento aí, né? E de fato aqui, entre os que votaram no Lula no segundo turno em 2022, né, a aprovação estava em 90%, caiu para 85%. Então já tem um pessoal aqui arrependido do Lula, de ter votado no Lula, de ter conduzido ele a mais um mandato presidencial. Já entre os que votaram no Bolsonaro, a desaprovação, que estava em 83%, saltou para 88%, né? Também um aumento de 5 pontos percentuais aqui, o que é algo considerável para uma janela de tempo que não é tão grande assim, né? E a piora na economia, que já está visível, mas há uma expectativa de piora ainda, né? De um grau de piora, de deterioração na economia considerável. Essa expectativa negativa também tem impactado os números da aprovação do governo Lula, né? Então, aqui para 38% dos entrevistados, a economia aqui piorou desde a última pesquisa para cá, né? E esse patamar estava em 31% na pesquisa anterior. Então veja como os brasileiros estão tomando consciência de fato de que a economia não está indo muito bem nos últimos tempos, né? Já a sensação de melhora, isso aqui nos últimos 12 meses. Então, últimos 12 meses, a gente pode considerar o governo do Lula já inteirinho, né? Isso aqui é relativo exclusivamente ao período governado pelo Lula. Então, nos últimos 12 meses, 31% apenas dos entrevistados acreditam aí, aliás, 38% acreditam que houve uma piora na economia, né, contra 31% na pesquisa anterior. Agora, a sensação de melhora, que estava em 34% na pesquisa anterior, caiu para 26%. Então, apenas 1/4 da população brasileira acredita que a economia melhorou, né? E sendo que um grande ponto, né, aquilo que mais salta aos olhos do brasileiro, sem dúvidas, né, se infelizmente nós chegarmos num patamar de fechamento de empresas, de desemprego e tudo mais, aí também o brasileiro vai perceber uma piora na economia com mais facilidade. Mas hoje, no atual cenário, que ainda tem geração de empregos, né, as empresas estão conseguindo aí se manter e tudo mais, o aumento de preços é o grande ponto, né? E aí 73% dos brasileiros sentiram um aumento de preço nos alimentos, né, principalmente, 63% nas contas em geral e 51% no preço dos combustíveis, né? E aí, de fato, 31% dos brasileiros acreditam que a economia vai piorar nos próximos 12 meses, 46% acreditam que vai melhorar, né? Tudo bem, eu sempre falo isso, o brasileiro é naturalmente otimista, isso é algo da nossa cultura, isso pertence ao povo brasileiro, né? Mas o que importa realmente é que o número dos que esperam uma melhoria, que atualmente é de 46%, era de 55% lá em dezembro de 2023. Então, realmente, o pessimismo começa a tomar conta
do brasileiro, né? E de forma geral, essa avaliação aqui demonstra a deterioração da imagem do Lula de forma geral. Não há muitas notícias positivas para serem apresentadas, essa é a grande realidade. Tudo bem, o Lula falou da questão do PIB, festejou lá o PIB, eu já expliquei por que esse número é enganoso. A questão do desemprego também, né, desemprego caindo, isso é enganoso, é uma questão mais do aumento dos desalentados do que de geração de empregos, de vagas de emprego no Brasil, né? Mas a verdade é que o povão, principalmente o povão que gosta do Lula, que vota no Lula aí, feliz da vida, né, faz o L com gosto aí, o povão não tá nem aí pra PIB, eles não sabem nem o que é PIB, nem o que isso mede, né? Eles não têm conhecimento real sobre essas coisas, índice de inflação, de desemprego, CAGED. Não, para eles o que impacta realmente é o preço lá no supermercado. E se o preço tá subindo, a culpa é do governo. O pessoal entende a coisa nesses termos, né? E é verdade, não deixa de ser verdade, né? Vamos ver o impacto da inflação aí, motivada por um aumento da dívida pública considerável que nós tivemos no ano passado, nos próximos meses. E aí o aumento dos preços de forma geral também vai ser percebido pelo povo, né? Então realmente é isso aqui, mais do que qualquer outra coisa, mais do que qualquer outro cenário, que tem realmente feito com que a aprovação do governo Lula caia, né? E a questão de Israel também, sem dúvidas, porque é o ponto mais crucial nessa história. As falas do Lula são um gigantesco tiro no pé dele, né? De sorte que eu espero que ele continue falando mal de Israel por muito mais tempo. A batata dele tá assando por conta disso. Mas o que você achou desses números da aprovação do Lula? Você concorda? É isso que você vê ao seu redor? Colabore com o nosso debate, deixe o seu comentário. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.